Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao projeto integrador de tecnologia da informação. Eu sou o professor Carlos Alberto. Vamos para as nossas atividades de hoje. Hoje veremos a unidade 2 do módulo 4, ou seja, o último dessa disciplina. E o foco aqui é documentar todo o processo que você fez durante essa disciplina, fez a visita em loco, coletou dados, organizou, analisou, olhou todos os problemas, escolheu um problema, olhou todas as soluções, escolheu uma solução e agora você vai apresentar a modelagem dessa solução, desse seu protótipo, ok? Vamos lá. Então, para reforçar onde nós estamos, né? Estamos no último módulo, módulo 4, e vamos fazer esse relatório final validando essa solução que você está propondo, ok? Então, só para a gente relembrar, sem nenhuma pressa, ao validar essa proposta sua, você está apresentando lá um mapa conceitual do seu cenário, do seu problema, tudo bem? O que você identificou lá, como você classificou essas informações. Então, o mapa conceitual é para ter uma visão geral do seu problema. Aí eu já tenho uma solução, então eu já faço um diagrama de entidade e relacionamento dessa minha solução, que será o meu futuro banco de dados para essa minha aplicação que eu vou desenvolver. Pode ser uma aplicação local, mobile, na nuvem, irrelevante. Você tem a liberdade de escolher em função do seu problema e a solução que você está propondo. E por último, né, para a gente validar, a gente precisa do diagrama de classe, do diagrama de sequência e do diagrama de caso de uso. Só para reforçar, eu mostrei o meu na aula passada, né, o meu estudo de caso, o meu ponto de ônibus, né, o meu software para visualizar o ônibus em tempo real, ele vindo na avenida e você parada no ponto de ônibus. Então, eu mostrei para vocês para ajudar e ver que não tem complexidade. Essa é a vida nossa de quem desenvolve software. A gente pega um problema, propõe uma solução e implementa essa solução. Mas eu preciso, no mínimo, disso. Mapa conceitual, diagrama de entidade de relacionamento, diagramas UML de classe, de sequência e de uso, ok? Então, nós vamos apresentar aqui, né, essa solução final, que é o seu protótipo final, tá? Dando um feedback também para os atores, para o seu tutor, para o seu público-alvo. Então, isso é o final da sua disciplina, é o seu produto final. E lembre-se, projeto integrador 1, o que você faz aqui, você vai implementar, criar o código, criar as bases de dados na web, local, aonde for, conforme a sua solução, você vai criar isso no projeto integrador 2 e depois você vai ver integração e finalização, documentação, isso, aquilo no projeto integrador 3, tudo bem? Então, isso aqui é uma sequência e a gente está finalizando a primeira parte. Então, veja bem, a gente tem que fazer uma autoavaliação de tudo que aconteceu, né? Quer dizer, verificar se você aplicou aquele questionário com tudo, se não faltou um, verificar o checklist se foi executado, se não ficou nada para trás, se também não tem nenhuma dúvida sobre o tema do seu projeto integrador. Então, todas as questões, os questionamentos, as dúvidas têm que ser respondidos. E aí você teve critérios para fazer isso, você teve metodologia. Verifique se está tudo ok, veja se os objetivos gerais, objetivos específicos foram identificados e confirmados nessa modelagem que você fez. Lembra que eu falei que você pode refazer, versão 1, versão 2, versão 3. Eu mostrei isso para você. O meu teve umas 3 versões, porque eu fui, opa, esqueci um negócio aqui. Opa, seria interessante ter isso. Opa, vou pôr mais um ator aqui. Opa, então quer dizer, não tem problema você gerar várias versões, mas essas versões elas vão convergir para uma mais completa, ou que uma que responda todos os requisitos. A ideia é essa. Então, como resultado esperado aqui, né, você vai confirmar lá com o seu público-alvo, com os seus atores, né, que essa solução é o que você está propondo aí para o seu projeto integrador. É o que temos para o momento, é o que é possível ser feito, e não tem demérito nisso. Até porque eu já fiz projetos que você não tinha tecnologia ainda real no país.
Eu tive que esperar 5 anos para implantar. Então, isso pode acontecer também, tá? Não é demérito, ao contrário. Mas vamos tentar pegar um projeto que vá ser executado, projeto integrador 1, 2 e 3, e você finaliza o seu curso, ok? Então, para formalizar a entrega desse projeto integrador 1, existe essa autoavaliação que você faz do seu projeto para ver se não ficou nada para trás. Você tem um template desse relatório final agora, porque é o último módulo. Os anteriores eram parciais, quer dizer, eu estou evoluindo, estou fazendo um parcial aqui, estou evoluindo para o tutor me acompanhar, estou evoluindo. Agora não, agora nós chegamos na fase final, é o seu relatório final, e aí tem o template. Eu vou mostrar os campos do template, eu vou explicar, eu vou abrir o link lá, tá? Ele está à disposição. Mas lembrando, é um template que a gente espera que atenda a todos os projetos integradores de todos os estudantes. Mas pode ser que falte um campo, pode ser que você queira complementar com alguma coisa, não tem problema. O ideal, que eu falei para vocês nos relatórios anteriores, o ideal é não tirar campo. Adicionar é melhor, mas tirar você estaria complicando a vida de quem vai avaliar o seu relatório, que é o tutor da disciplina. Então, evite isso, tente respeitar o template, porque isso ajuda o tutor a ele seguir o padrão. O padrão é usar o template do jeito que ele veio, mas pode adicionar coisas a ele. O ideal é não remover, mas adicionar pode, não tem o menor problema. E postar todos os documentos exigidos pelo AVA lá para finalizar essa disciplina. Os documentos que eu digo aqui, né, usei o termo documento, porque é uma documentação mesmo do que você pretende implementar. Então, o mapa conceitual, o diagrama de entidade e relacionamento do seu futuro banco de dados e os diagramas UML de classe, sequência e estudo de caso, ok? Então, eu chamei de documentos, porque já é uma documentação para a sua próxima disciplina de projeto integrador. Olha o termo que eu usei, ok? Seguindo, então, para você produzir um bom relatório final, vai algumas dicas, sugestões, tudo bem? Não, professor, eu já tenho o know-how, eu já tenho a expertise, eu já tenho a habilidade de fazer relatórios, então eu não preciso disso. Cuidado. Olhe, escute, veja, porque é dica para ajudar você, para você formatar isso de uma forma que o seu tutor vai entender tudo que você fez, tudo que você percorreu, o caminho que você percorreu, que não foi pequeno, fazer um city tour, olhar o seu bairro, olhar a sua cidade, ou já trazer uma ideia de um parente. Lembra que eu falei que poderia pegar um irmão, tio, pai, mãe? Não tem o menor problema. Mas focar em cima dessa demanda, desse problema e achar uma solução e modelar, que é a documentação, para uma segunda fase, que é o projeto Integrador 2. Então, vamos aos fatos aqui. Então, as minhas sugestões, as minhas dicas, tá? Para um bom relatório final. Descrever adequações ou melhorias realizadas nas versões inicial lá da sua solução. Ah, eu tinha 20 soluções, escolhi uma, não tem problema. Peguei essa uma, fiz 2 versões, 3 versões, porque evolui as coisas. Você, eu esqueci de desenhar isso, esqueci de modelar isso, esqueci de pôr isso aqui. Não tem o menor problema você corrigir, corrigir, corrigir. A cada versão, vocês vão ficando com mais experiência, com mais habilidade. Descrever quais as técnicas você usou para chegar nesse resultado. Se foi utilizada alguma que eu não descrevi, não tem menor demérito. Descreva, como eu disse, são sugestões de ferramentas, são sugestões que eu uso, que a maioria usa, mas você pode achar um outro software ali, uma outra ferramenta que você modelou, que você fez, é a seu critério e gosto. Só descreve, ó, eu usei essa ferramenta, o link dela é essa. Ponto final. Nós não vamos julgar esse mérito. Não há interesse nisso. Há interesse em você apresentar o modelo, apresentar a modelagem e dizer qual é a ferramenta que você usou. Dizer, só falar, fiz por essa, acabou. Então, espero que você apresente claramente os temas estudados, o tema, lixão. Fui no lixão, dei uma volta no lixão. Pesquisei sobre garrafas PETs, o que eu poderia fazer.
usei metodologia ágil, usei metodologia de grupo, usei metodologia... Liberdade total. E as ferramentas que você viu para essas soluções inovadoras. Quer dizer, lembra que no meu lá, eu pesquisei um monte de software que poderia visualizar os ônibus em tempo real. E a partir daquilo, me motivou a desenvolver uma, baseado no banco de dados da empresa, que tem as informações da linha, itinerário e os pontos. E relacione, procure relacionar quais as disciplinas do curso que você usou para isso. A maioria de vocês fez lá de desenvolvimento de sistemas ou de metodologias de inovação. Cite, não tem o menor problema citar, fizer. Não, eu já tenho uma bagagem anterior, eu usei essa e essa. Não tem problema também. É só para saber como você fez, ok? E aí o seu bom relatório final também deve esclarecer, né, como foi a sua solução proposta. Como você chegou nela, como atende, é prática, como ela é viável e a proposta como um valor de solução, um valor agregado. Isso é muito importante. Olha que interessante. Nós desenvolvemos software, nós vamos formar num curso que desenvolve software. Você tem que saber vender o seu peixe. Porque muitas vezes você é chamado, olha, vem aqui na minha concessionária de carro, eu estou precisando de um software aqui. O cara não tem nada. Aí você olha aquele problema que não é pequeno, quebra em partes, faz uma proposta de trabalho para ele, vou informatizar aqui a primeira parte, segunda parte, terceira parte, vai custar tanto. Quer dizer, você também tem que desenvolver essa habilidade de conversar, de vender o seu peixe, esse é o termo que a gente mais usa, né, no jargão nosso de desenvolver software, mas mostrar que a sua proposta tem valor, que a sua proposta é uma solução para aquele problema, ok? E finalizar, então, a escrita desse relatório final do projeto Integrador 1, e ele exige um vídeo de apresentação. Olha, o vídeo de apresentação nada mais é do que você dizer, ó, eu sou o estudante tal, do curso tal, eu fiz sobre o tema tal, tá aqui o que eu modelei, está aqui a documentação do que eu fiz, está aqui o meu relatório final. E o objetivo é esse aqui, ó, geral, específico, minha metodologia. Faz uma apresentaçãozinha simples, de 3 a no máximo 10 minutos, mas assim, é uma apresentação simples. Fiz, está aqui, ó, a prova que eu executei, tudo bem? Então, isso é uma obrigação também para finalizar essa disciplina, um vídeo de apresentação. É interessante pensar isso, porque em alguns países, algumas culturas, você tem que fazer um vídeo de apresentação, uma carta de apresentação. Olha, eu sou o Carlos Alberto, estou me propondo a esse emprego. Eu sou o Carlos Alberto, estou me propondo a resolver esse problema com essa solução. Isso aí é para criar habilidades em vocês e vocês perderem o medo. Isso é o nosso mercado de trabalho. Então, desde cedo, a gente preparando você para ele, você não vai ter surpresas lá na frente. Ok? E aí, o seu bom relatório final também tem que pensar no seu público-alvo, delimitar bem ele. Vou trabalhar com essas pessoas, com essa empresa aqui, vou trabalhar com o pessoal do meu bairro, da minha feirinha, do meu colégio, da minha biblioteca. Especifica a localização da sua ação, descreve, né, qual foi o processo de escolha do local. Eu fiz o City Tour, como o professor falou, e eu gostei, e eu identifiquei isso. Ponto final. É coisa simples. Não tem que complicar. Quais as outras opções de comunidades externas que existem? Então, por exemplo, toda cidade tem um lixão. Eu visitei a minha, mas eu acredito que as outras sejam iguais. Ponto final. Não tem que se alongar em responder, não tem que complicar a vida de vocês. São coisas simples. Como chegou nessa comunidade? Ah, eu ouvi falar que o lixão de Campo Grande não recicla tudo que ele faz. Eu achei interessante fazer uma visita e fui lá. Não, na minha pracinha, eu conversei com a minha vizinha, tem uns profissionais, eu quero fazer um site para eles vender os produtos e serviços dele. Pronto, final. É uma justificativa de um parágrafo. Não tem que complicar a vida de vocês. Quais ações e decisões tomou lá para a escolha da comunidade do projeto? Então, faz parte da sua introdução lá do seu relatório final. Eu fiz o City Tour, eu conheci, eu gostei e eu implementei. Ponto final. É simples assim mesmo, direto ao assunto.
Na sua visita em loco, visitei uma, visitei duas, visitei três, visitei quatro. Lembra que eu fiz um fórum lá que eu pergunto quantas versões, quantas visitas, quantas entrevistas? Isso é para você lembrar que você trabalhou, que você produziu, que você foi lá e fez a sua obrigação. Então, descreve como foi a primeira visita, conversou com quem. Olha, de forma resumida, olha, eu fiz 5 visitas, conversei com 200 pessoas, anotei 300 páginas de informação e fiz um mapa conceitual, 2 mapas conceituais, 5 mapas. Na quinta versão, meu ficou redondinho. Não tem demérito aqui em quantidade, em versões. O importante é você fazer o trabalho, que ele seja bem documentado, que vai servir de base para a próxima disciplina, Projeto Integrador 2. Como foi a descrição, como foi identificado o local, quem você conversou, as percepções, o primeiro contato. Quer dizer, é a sua experiência descrevendo como foi o seu projeto Integrador 1. Essa experiência a gente só quer saber para a gente também melhorar para as próximas turmas, para as próximas motivações, para as próximas disciplinas que vêm por aí, ok? Definição do problema. Então, você foi lá, identificou pelo menos um problema de todos que você viu, é dentro de um projeto de extensão, é dentro de um público-alvo carente, ou um público-alvo que precisa de uma solução para o problema social, para a demanda social. Descreva adequadamente o tema que você está trabalhando em relação ao tema norteador da disciplina. É de extensão, é carente, é importante, é uma demanda social, um parágrafo resolve. Não tem que se complicar, a coisa tem que ser simples nesse relatório final. E aí você achou várias soluções. Então a gente chamou de solução inicial, e aí você foi melhorando ela e virou uma solução final que você modelou. Como é que você identificou essas soluções? Conversei, entrevista, pesquisei, fui na internet, achei um monte de coisa interessante, mas eu gostei dessa aqui. Eu vou implementar essa única solução final do meu tema para o meu projeto integrador dentro dessa disciplina. É simples assim. Não compliquem, não precisa complicar. É um relatório simples. As soluções inicial e a solução final. Você pode até comparar, olha, das 20 soluções iniciais, eu cheguei numa solução final. Eu vou mostrar aqui no final da disciplina que o meu, eu tive, vamos dizer, 10 soluções e eu peguei uma. Beleza, outro pode ter 5, pegar uma. Não tem o menor problema, vai dar o mesmo resultado, vai ter a solução final. É isso que importa. Essa quantidade é irrelevante, vai depender do problema que você pegou. E nós não estamos julgando o problema que você pegou, nós estamos olhando a solução que você está propondo, ok? O seu plano de ação foi executado 100%, põe lá, ó, eu coloquei, eu não consegui executar 100% porque faltou algumas coisas, mas aí eu refiz, e aí eu reagendei, eu revisitei, eu reentrevistei. Não tem demérito nisso. Lembra que eu falei que um plano de ação ele fica girando lá, ó. Você vai achar alguma coisa que você esqueceu, alguma coisa que faltou. Opa, peraí, tem mais coisa para investigar aqui, tem mais coisa para fazer, tem mais coisa para entrevistar, coisa para coletar. Opa, eu coletei isso aqui, mas isso aqui falava aqui num trecho que poderia no Natal, no Novo ser diferente, então eu preciso coletar mais dados. Não tem problema. Identificou todos os prazos, quer dizer, você pôs lá, vou trabalhar uma semana, 2 semanas. Lembra que você tem 8 horas de atividades de visitação, de entrevistar, de você sair a campo. Lembra que essa disciplina exige essas 8 horas. Então, procure registrar isso. Olha, eu gastei 2 em entrevista, gastei 4 em coleta de dados, gastei 5 batendo fotos, filmando, registrando, conversando, investigando. Quer dizer, você vai ter que, em alguma forma, dizer onde você gastou essas 8 horas. Que também não tem demérito se foi numa, 2, 3, 4 etapas, 5, 6, 7 atividades. Apenas descreva, cara. É só para saber que você gastou as 8 horas, que é obrigatória na disciplina, saindo lá fora a campo para ver uma demanda social. E lá, lembra que no plano de ação tem a data de início, né? E uma quantidade de horas, que é uma previsão. Eu estou prevendo isso. Previ 2 horas, gastei 3. Ok, não tem problema. Previ 1 hora, gastei 5. Não tem problema. Vocês estão aprendendo, criando essa habilidade. No próximo plano de ação, no próximo
software que você for desenvolver, você vai perceber que você vai começando a acertar essa hora. Ah, eu joguei uma, deu duas. Na próxima eu jogo duas. Opa, deu 2:15. Na próxima eu jogo 2:30 para garantir que eu tenho uma folguinha. Acertei 2:30. Então é uma habilidade que vocês estão de dar prazos naquilo que você vai executar como atividade, naquilo que você vai implementar. Então você vai conhecendo as suas habilidades e dimensionando o tempo que você precisa nela. Executou todas as atividades, todas as etapas e subatividades que você planejou? Sim. Não, o porquê? Não, eu dimensionei uma coisa aqui que não vai usar, não vai implementar, não vai, eu decidi tirar do meu plano. Não tem problema. O seu plano é uma previsão do que você ia fazer lá. Ele ainda está sujeito a adequações na hora. Por isso que a gente tem as revisões, as adequações, as entrevistas, as conversas, as modelagens, para você fazer ele da melhor forma possível. Nas etapas, as atividades têm uma breve descrição em relação ao objetivo da etapa, quer dizer, eu estou revisando tudo que eu planejei lá, tá? Sim, executei. Não, faltou uma, eu adicionei. Não tem demérito. Lembre-se, isso aqui eu mostrei num slide lá, ó, isso aqui gira aonde você planeja o plano de ação, executa, vê todos os problemas, todas as soluções, escolhe apenas uma solução, implementa ela, modela ela, e aí você tem um software lá para uma demanda social. Então, quer dizer, nós vamos parar exatamente aqui, porque o projeto integrador 2 e 3 é que vai implementar, testar e integrar, ok? Mas isso vai girar, 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 e pode voltar aqui, esqueci um negócio lá, ou faltou isso aqui. Você pode ter que refazer ou revisar e gerar uma nova versão. Só para lembrar vocês sobre isso. Então, o seu bom relatório final teve correções, teve melhorias, você teve os relatórios parciais para te orientar para chegar nesse relatório final. Você vai ver que os campos são muito próximos e você vai aprofundando e melhorando. O título sintetiza lá o foco do trabalho? Sim. Começou com lixão, depois foi para reciclagem de lixo, depois foi para reciclagem de garrafa PET virando armadilha, e eu encerrei um website que produz essa atividade junto à minha comunidade de coletar garrafas PETs, produzir as armadilhas e distribuir. Virou um website, que era o software que eu quero implementar. Então, isso é importante entender essa sequência. Identificou os conteúdos de outras disciplinas estudadas ao longo do curso, fez as referências, cita lá os artigos, os sites que você usou, que você pesquisou. No caso do lixão, eu mostrei para vocês lá que tinha um monte. No caso do meu projeto integrador do Pão de Ônibus, eu mostrei numa pilha maior ainda. Eu fui atrás, eu apliquei lá para poder ter o resultado, que foi um software que visualiza o ônibus andando lá na minha cidade, ok? Então, os conteúdos indicados estão relacionados com o tema? Sim, se eu pesquisei, está relacionado, eu gerei e me incentivou, e me motivou e me orientou, está relacionado. Não coloque coisas que não precise. Tente seguir o fluxo do seu trabalho normal. Você pode ter lido 20 artigos, mas só 2 serviu? Cite apenas os 2, não tem o menor demérito. Nessa pesquisa você vai achar muito material, mas alguns vão te servir, outros são descartáveis mesmo. Cite o que serviu, cite o que está relacionado à sua solução, ao seu tema final, ok? Demonstrou cumprimento dos passos previstos, quer dizer, eu planejei, eu tentei executar, precisei melhorar, precisei revisar, não tem demérito. Cita, é o que aconteceu na sua vida, no seu projeto. Apresentou uma descrição detalhada da solução final? Sim. Fez a construção da solução final? Sim, modelei. Apresentou para os público-alvo, para os atores, para os responsáveis, colheu um feedback deles. Um feedback é importantíssimo. Quer dizer, eu projetei o meu lá e fui mostrar para os caras que pegam ônibus lá, os clientes do sistema de transporte público na minha cidade, eles amaram, porque não tem nenhuma solução para eles. Então, a minha solução casou, mas pode ser que você proponha alguma coisa que já tenha uma funcionando e aí tem que ter um diferencial. Custo mais barato, mais rápido, mais simples, mais eficiente, atende melhor a demanda. Você justifica, não tem o menor problema.
Relacionou as contribuições, impactos e resultados, ou seja, isso lá no template vai ter qual o impacto da sua solução final, quais os resultados que ela gerou. Então, o meu é um software que melhorou porque ajuda o cara a não ficar no ponto de ônibus, minimizou o tempo de espera, minimizou o tempo de viagem. Está lá os requisitos, já são os impactos e já são os resultados. Se você cumprir os requisitos, isso aqui já está respondido. É só organizar a informação, ok? Então, pessoal, aqui está o link do template para o seu relatório final. Eu só vou falar os campos aqui, vocês vão ver que é muito parecido com o relatório parcial, com algumas adequações, mas é o relatório final, é o que você tem que descrever que aconteceu ao longo dessa disciplina. E eu vou abrir o template e vou explicar mais. Então, o título, uma pequena frasezinha assim, website para gestão de armadilhas baseada em garrafa PET. Reciclagem de garrafa PET para produção de armadilhas. O resumo, um parágrafo maior. Eu vou desenvolver um site que vai fazer a gestão do processo de produção de armadilhas para mosquitos baseado em garrafa PET do meu lixão. Palavra-chave, lixão, garrafa PET, armadilha para mosquito. Aí faz a introdução. Eu fiz o meu plano de ação, eu visitei, eu coletei e eu identifiquei muitos problemas, gostei de um, achei muitas soluções, propus uma solução, modelei e estou aqui apresentando a minha proposta. Como foi o desenvolvimento? Fiz essas etapas, previ essas e executei conforme o template. Não adicionei uma, tirei outra. Validar a solução. Como eu modelei, eu tenho aqui o mapa conceitual, eu tenho o diagrama entidade e relacionamento, eu tenho os diagramas UML de sequência, de casos de uso e de classes. Os resultados alcançados. Atendeu o meu público-alvo, que aprovou, que gostou, que me deu um feedback legal. Considerações finais. Eu aprendi muito com isso aqui, foi relevante para a minha formação, eu desenvolvi habilidades de sair a campo, de entrevistar, de coletar dados, de armazenar, de modelar, é importante para a minha formação. É consideração sua, o que você fez. Pode até falar, apanhei aqui, senti dificuldade aqui, tive que melhorar aqui, tive que desenvolver uma expertise nesse assunto aqui que eu não dominava. Consideração sua. E, por último, as referências, da onde você buscou, aonde você leu, o que te motivou, os artigos, os sites, o que fez para isso. Vamos para o template. Vou clicar aqui e vai aparecer o template e vou te explicar. Então, ao clicar naquele link, vocês vão abrir esse template do estudante, ou seja, é o modelo para o seu relatório final. Lembrando, são os campos mínimos necessários para o tutor dessa disciplina te avaliar. Quer incluir mais um campo que você acha necessário para ficar uma melhor descrição do seu relatório? Inclua. Mas, como eu falei, evite remover. Remover é péssimo. Incluir é excelente. Então, você vai ter o nome seu completo, qual é a disciplina, qual é o semestre, qual é o seu curso. Isso é um padrão UFMS. Aí vem o título que você desenvolveu ao longo dessa disciplina. Como eu falei, o resumo que descreve essa solução final para o seu problema, as palavras-chave, uma introdução do escopo do problema, da solução final proposta, as disciplinas que você utilizou, o seu público-alvo, como você desenvolveu, eu fiz o plano de ação, eu executei, eu melhorei, eu fiz assim, eu usei essa metodologia, tá aí o que você precisa fazer. Como você validou? Eu desenvolvi, elaborei um mapa conceitual, eu desenvolvi, elaborei um diagrama entidade-relacionamento para a minha solução que eu vou implementar, é o banco de dados que eu vou implementar no futuro. Eu fiz os diagramas UML de sequência de classe de caso de uso, e é isso aqui que está modelando e validando a minha proposta. Quais os resultados alcançados? Eu atendi a demanda, o público-alvo deu um feedback positivo, o público-alvo propôs ainda algumas melhoriazinhas, eu entendi e vou incluir essas melhorias, eu aprendi com esse
problema que eu tive que lidar, desenvolvi uma solução, ok? E por último, as considerações finais que eu falei, focado nos resultados, nas contribuições do trabalho, as suas habilidades que foram desenvolvidas, que contribuiu para você ser um melhor profissional em desenvolvimento de software, as limitações que você identificou no processo. Olha, eu tive que aprender mais isso aqui, ó, isso aqui teve que ser mais interessante. Então, isso aí é o momento de você colocar tudo o que aconteceu ao longo do desenvolvimento desse projeto. E qual o impacto dessa solução para a comunidade? A comunidade adorou, foi interessante, eu aprendi, eu identifiquei, eu conheci minha comunidade, e lista as referências do que você pesquisou e citou e fez, ok? Vou parar aqui e vou voltar lá para os slides. Então, esse relatório final, utilizando esse template, é o que vocês precisam fazer. Anexem junto a esse template todos os diagramas de mapa conceitual, diagrama entidade-relacionamento e os 3 UML, de classe, de uso e de sequência, ok? Anexem, não deixem faltar. Coloque as referências lá dos livros, sites, artigos, conforme norma da ABNT. Se tiver dúvida, abre lá, pesquisa. Vocês já devem saber que vocês já fizeram disciplinas lá de leitura de textos formais, isso e aquilo para pesquisa, aprender a escrever formalmente. Então, coloquem no formato que pede a ABNT, porque você vai ser julgado, o tutor vai avaliar isso aí. E como eu disse, se precisar conter mais coisas, mais informações, inclua. Não pense que é problema, ao contrário, inclua itens, informações, o que você achar mais relevante que vai complementar. Não exclua, como eu falei, não tire nenhum campo, porque o tutor vai avaliar aquele template, aquele modelo, ok? Então, no meu projeto, lembra que eu falei, eu vou fazer um projeto igual esses caras aí, eu vou desenvolver usando essas metodologias, essas técnicas, para mostrar para eles que eu também, como professor, consigo desenvolver e implementar uma coisa. Então, o meu projeto, lá no módulo 1, eu planejei, vou fazer um city tour e vou ver o que tem no meu bairro, e aí eu foquei em desafios do transporte coletivo. Lembra? No módulo 2, eu foquei num ponto de ônibus cheio de gente lá, cheio de pessoas, cheio de clientes, e falei, opa, vou estudar esse problema aí, dentre todos, eu gostei desse, e vou propor uma melhoria aí de um software aí que melhore aí a comunicação, porque eu vi que o problema era de comunicação entre as partes, cliente e empresa concessionária. Propus uma solução, dentre todas que eu olhei de softwares que poderiam fazer isso, propus a minha, para a minha cidade, o Bolus Bus Online User, quer dizer, eu estou propondo um software para a minha cidade com as características da minha cidade. Lembre-se que a minha cidade só tem ônibus, não tem metrô, não tem VLT, não tem, é só ônibus, ônibus, ônibus. Mas tem um sistema de ônibus integrado, uma única passagem, você vai para qualquer lugar, só desce, vai fazendo baldeação lá, conexão, vai pulando de um ônibus para outro lá, vai entrando e saindo de outro ônibus, mas você chega no destino com uma única passagem, é um sistema integrado. Mas eu vi que dava para fazer uma interface entre o banco de dados que eles já têm dos linhas, itinerários e pontos, com uma coisa visual e vendo o ônibus chegar em tempo real para o cara pegar e minimizar a viagem dele e minimizar o tempo de espera. Então, eu quero implementar um software disso. Tem muitos softwares lá fora, isso, aquilo, legal, tem alguns no Brasil, mas eu vou desenvolver um, é o meu foco, minha solução, minha proposta. E por último, nesse módulo 4, eu fiz a validação da minha solução proposta, onde eu apresentei o meu relatório final e os diagramas de mapa conceitual, diagramas de entidade de relacionamento e os diagramas UML de caso de uso, de sequência e de classe, ok? Então, eu encerrei o meu projeto fazendo igual vocês, mostrando para vocês a cada módulo, a cada etapa, o que eu tinha que fazer naquele módulo para poder produzir o resultado esperado e, no final, convergir para essa solução final, que é um software visual, onde eu posso ver em tempo real o ônibus chegando lá no meu ponto e eu pegando ele, não perdendo tempo, não tomando chuva, não tomando sol e resolvendo um problema de comunicação entre clientes e empresa. Ok?
só para mostrar o resultado final, que eu já mostrei isso aqui, mas o meu mapa conceitual, com todas as informações referente a ele, o meu diagrama de entidade e relacionamento na segunda versão, mas poderia ter uma terceira, uma quarta, se eu identificasse mais melhorias, mais correções, que não tem problema, como eu disse a vocês, pode ter várias versões. Então, esse aqui é a segunda versão, eu parei aqui, que eu achei que já era o suficiente, respondi a todos os requisitos, respondi a todas as questões, por isso eu parei. O meu diagrama de sequência, lembrando que o usuário vai interagir com uma aplicação no celular, na interface do celular, da aplicação Bolo, né, que eu chamei, Bolo. E aí essa interface, essa mobile vai interagir com o servidor, e o servidor de dados, ele é alimentado pelas concessionárias, pelas empresas, né, sendo fiscalizado pela prefeitura. Eu não coloquei o último ator ali porque eu decidi de última hora, mas eu poderia fazer mais uma revisão e melhorar o meu modelo. Então, é o que eu falo para vocês, não tem limite. Você vai fazendo as adequações conforme elas vão surgindo, as ideias vão surgindo. Ideação mesmo, soluções novas, propostas novas e inovadoras. E o diagrama de caso de uso, onde o meu usuário se loga no sistema ou faz o logout, sai fora, mas ele consulta lá as linhas, itinerários e pontos, pode até fazer, marcar como favoritos, né? A concessionária atualiza essas linhas, itinerários e pontos, e a prefeitura fiscaliza, que foi o último ator lá que eu decidi pôr. Mas aí eu teria que revisar lá para trás as outras coisas que eu fiz. Eu parei, porque era só para mostrar para vocês que eu sou tão capaz quanto vocês usando essa metodologia e não ter medo. Essa é a vida de vocês para o futuro, ok? E aí, por último, o meu diagrama de classes, que eu usei a ferramenta lá que já puxava do DER e montava as classes conforme o banco de dados. Acelerou o meu processo, por isso que eu uso a taxa. Eu escolhi ele, gosto dele, porque ele acelera. E aí tá as informações que eu preciso para descrever a classe dos objetos, né, da minha futura implementação, ok? As referências. Para encerrar, o livro de Design Think do Tim Brown, capítulos 9 e 10. Ele é um livro que mostra muitos estudos de casos, que deve ter dado muitas ideias inovadoras para vocês, muitas insights, porque é exatamente essa criatividade, essa inovação que vai motivar vocês a desempenhar um bom trabalho, né? A leitura complementar, eu coloquei mais um aqui, desenvolvimento de projetos inovadores usando metodologia Design Thinking, para encerrar o assunto. Mas lembrando, você está prestando contas do relatório final, com todos os diagramas, com tudo que é necessário, mas pode ser que no próximo projeto você descubra alguma coisa que você tenha que refazer, que você tenha que implementar mais, colocar mais, porque faltou. Revise mais uma revisão, versão 5, versão 6. Não tem demérito nisso. O importante é que nesse momento você finalize com o seu relatório final essa versão que você tem. Depois, se lá na frente precisar no projeto agregador 2 ou 3, você refaz, porque é importante ter a documentação da última versão, do último, porque você vai ter que prestar conta lá, ok? E finalizamos aqui.